O quarto cheirava a suor, vela derretida e desespero. Reiter, o herdeiro da fazenda Santa Clara, estava deitado na cama de doção, com o rosto pálido e os lábios rachados, delirando há 5 dias. A febre não cedia. Médicos, benzedeiras e até o padre já tinham passado por ali. Nada funcionou. Quando Eduarda bateu na porta e pediu licença para entrar, todos se viraram para ela, Dona Isabel, sentada ao lado da cama, com os olhos inchados de tanto chorar, olhou para a escrava como se estivesse vendo um fantasma. Eu posso ajudar o senhor moço. A frase caiu no ar, pesada. Como uma pedra jogada num poço fundo. Por 3 segundos, ninguém reagiu. Então, a primeira risada veio do canto do quarto, depois outra e mais outra. Em poucos instantes, o quarto inteiro ria. Dona Clara, a benzedeira que tinha falhado 2 vezes, segurou a barriga enquanto ria. O primo de Reiter, vindo de outra fazenda, bateu palmas como se tivesse ouvido uma piada. O capataz, encostado na parede, balançou a cabeça e soltou um riso seco e cruel. Até os criados domésticos, parados perto da porta, riram baixinho, escondendo o rosto com as mãos. Você, a escrava que nem fala. Direito, vai salvar o que o médico não conseguiu. Foi o primo quem disse, entre gargalhadas. Eduarda não baixou os olhos, não recuou. Apenas repetiu, com a mesma voz firme, eu posso ajudar. Dona Isabel parou de chorar e olhou para Eduarda com uma expressão estranha. Não era esperança, era algo entre desprezo e curiosidade mórbida. Pensou rápido, se a escrava falhasse, ela falharia. Seria humilhada diante de todos. Seria uma lição, um exemplo público. Está bem, disse, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Você pode tentar, mas todos ficam aqui assistindo. E quando você falhar, quero que todos vejam o que acontece com quem se mete onde não foi chamada. Os risos aumentaram. Alguém comentou que aquilo ia ser divertido. Outro fez uma aposta baixa sobre quanto tempo Eduarda levaria para desistir. A sala estava cheia. Senhores de fazendas vizinhas, agregados, criados. Todos queriam ver o espetáculo. Eduarda entrou no quarto e aproximou-se da cama. Onde Reiter tremia, suava e murmurava palavras soltas, ela pediu água limpa, trouxeram. Pediu panos limpos, trouxeram trapos velhos, mas limpos. Pediu que abrisse a janela, alguém obedeceu, resmungando. Então, ela começou. Eduarda molhou um dos panos na água, torceu devagar e passou no rosto de Reiter. Ele nem reagiu. Continuou delirando, chamando nomes que ninguém reconhecia. Ela limpou o suor do pescoço dele, depois dos braços, com movimentos lentos e metódicos. Nada de reza alta, nada de teatro. Apenas água, pano e silêncio. É só isso. Alguém perguntou, impaciente. Isso qualquer um faz. Eduarda não respondeu. Continuou limpando, trocou a água do jarro, voltou a passar o pano. E então algo mudou. Ela começou a sussurrar tão baixo que ninguém conseguia ouvir. Direito, apenas Reiter, mesmo em delírio, parecia estar ouvindo. Os risos começaram a diminuir, a impaciência cresceu. Meia hora se passou, 1 hora, 2. Dona Isabel estava tensa. O primo já não achava mais graça. Dona Clara cruzou os braços, incomodada. O capataz bocejou, mas não saiu do lugar. Ninguém saiu. Todos queriam ver o fracasso. Eduarda continuava, água, pano, sussurros, nada mais. E então, quando o sol já começava a descer e as sombras se alongavam no chão de tábuas corridas, Reiter parou de delirar. O silêncio foi imediato. Ele piscou uma vez, depois outra. Seus olhos, que estavam vidrados há dias, começaram a focar. Ele virou a cabeça devagar, olhou para Eduarda e perguntou, com a voz rouca e fraca, Justino ainda está vivo? Ninguém. Dona Isabel levantou-se da cadeira como se tivesse levado um choque. O primo ficou de boca aberta. Dona Clara deu 2 passos para trás. O capataz engoliu em seco. Os criados na porta se entreolharam, assustados. Eduarda não sorriu, não comemorou. Apenas colocou o pano de lado, levantou-se e disse, ele precisa de caldo leve e de descanso. Ninguém discutiu. Reiter ainda estava, fraco, mas seus olhos estavam abertos. Ele olhava para o teto, respirava devagar, como alguém
que acabou de acordar de um longo pesadelo. Isabel aproximou-se da cama, segurou a mão do filho e começou a chorar de novo. Mas dessa vez era diferente. Eram lágrimas de alívio. Eduarda saiu do quarto sem pedir licença. Ninguém a impediu. Ela desceu as escadas, atravessou o corredor, passou pela cozinha e voltou para a senzala. Ninguém agradeceu, ninguém perguntou como ela tinha feito, mas todos sabiam que algo impossível tinha acabado de acontecer. E ninguém mais riu. Agora, para entender como uma escrava desacreditada conseguiu o que médicos, benzedeiras e até um padre não conseguiram, é preciso voltar alguns dias. Há um momento em que tudo começou, porque a febre de Reiter não apareceu do nada. Eduarda não agiu por acaso. Fevereiro de 1847, Vale do Paraíba, a fazenda Santa Clara estava no auge da colheita de café. O calor era sufocante, o tipo de calor que gruda na pele e não sai nem com banho. As nuvens ficavam baixas, pesadas, mas a chuva nunca vinha. O ar cheirava a terra vermelha, café torrado e suor. Eduarda tinha 32 anos e carregava nas costas a marca de quem nasceu sem escolha. Não era alta nem baixa, não era bonita nem feia, era apenas invisível. Útil quando precisavam de alguém para carregar peso ou lavar roupa até a pele rachar, ignorada no resto do tempo. Mas Eduarda observava, sempre observou. Desde criança, percebia coisas que os outros não percebiam. Sabia quando a chuva ia cair de verdade, não aquela garoa fraca que só molhava a poeira. Sabia quando alguém ia adoecer antes de a pessoa sentir qualquer sintoma. Conhecia cada planta que crescia nos fundos da fazenda, sabia quais serviam para chá, quais para emplastro, quais eram venenosas, mas ninguém pedia conselho a ela, ninguém perguntava. Eduarda era apenas mais uma sombra entre tantas outras. A casa grande era imponente vista de longe, paredes brancas, janelas altas, varandas largas. Mais vista de perto, davam para perceber as rachaduras na pintura, o mofo subindo pelas pedras. O cheiro de umidade que nem o sol escaldante conseguia secar. A riqueza estava ali, mas estava envelhecendo. Reiter, o herdeiro, tinha 24 anos e já carregava nos ombros o peso de quem sabia que um dia tudo aquilo seria dele. Não era cruel por prazer, não gritava sem motivo, não batia em quem errava, mas também não era bondoso. Reiter simplesmente aceitava as coisas como eram, como se o mundo tivesse nascido daquele jeito e não houvesse outro. Possível. Ele acordava cedo, montava a cavalo, percorria os cafezais, conversava com o capataz. Voltava para almoçar e passava a tarde lendo os livros que o pai, já falecido, tinha deixado na biblioteca. Era educado, distante, nunca perguntava o nome de quem trabalhava para ele. 7 dias antes de a febre começar, Justino tropeçou. Justino tinha quase 60 anos, era respeitado na senzala. Tinha sido ferreiro, carpinteiro, parteiro. Suas mãos tremiam agora, mas ainda carregavam a memória de quando eram firmes. Naquela manhã, ele estava carregando um saco de café quando seu pé direito falhou. O saco caiu, rasgou e os grãos se espalharam pela terra vermelha. Reiter estava passando a cavalo naquele momento. Parou, olhou, chamou o capataz. Não houve grito, não houve violência. Apenas uma ordem calma, quase educada. Justino ficaria 3 dias com metade da ração, metade do farelo, metade da água. Castigo leve, segundo os padrões da época, mas para um homem daquela idade. Com aquele corpo gasto, 3 dias assim era uma sentença lenta. Eduarda viu tudo de longe. Viu Reiter dar a ordem sem hesitar. Viu Justino abaixar ainda mais a cabeça. Viu o capataz anotar algo num caderno velho e não disse nada, porque não havia nada a dizer que não custasse a vida de quem dissesse. Justino cumpriu o castigo. 3 dias com metade da comida, metade da água. No 4º dia, ele voltou ao trabalho, mas algo tinha mudado nele. Caminhava mais devagar, respirava com dificuldade. À noite, na senzala, tossia baixinho para não incomodar ninguém. Eduarda observou. Sabia que Justino não ia aguentar muito tempo. O corpo dele já estava no limite antes do castigo. Agora estava além. Mas ela não podia fazer nada, não sem chamar atenção, não sem arriscar a própria vida. Reiter, por sua vez, não pensou mais no assunto. Para ele,
O incidente estava encerrado, o Justino tinha errado, tinha sido punido e pronto. Era assim que as coisas funcionavam. Sempre funcionaram. Ele voltou à sua rotina. Cavalo, cafezal, almoço, livros. Nada mudou até a noite do quinto dia. Reiter estava jantando sozinho na sala de jantar quando sentiu um aperto no peito. Nada grave, apenas um incômodo, uma tontura leve. Ele terminou de comer, subiu para o quarto e deitou-se, mas não conseguiu dormir. Ficou acordado até tarde, olhando para o teto, sentindo o coração bater rápido demais. No dia seguinte, acordou suado. Dona Isabel entrou no quarto dele logo cedo, como sempre fazia, e percebeu que algo estava errado. Reiter estava pálido, respirava com dificuldade, reclamava de dor de cabeça. Ela mandou chamar o boticário. O boticário era um homem baixo, magro, que cheirava a fumo e carregava uma maleta de couro cheia de vidrinhos escuros. Examinou Reiter, tocou sua testa, olhou sua língua, ouviu seu peito com um estetoscópio de madeira e diagnosticou febre intermitente, provavelmente causada pelos ares ruins que vinham do rio. Receitou quinino, repouso e compressas frias. Isabel obedeceu tudo à risca, mas a febre não baixou. No terceiro dia, Reiter estava delirando. Gritava nomes que ninguém reconhecia. Chamava por Justino, mas ninguém entendia por quê. Chamava por seu pai, morto havia 5 anos. Pedia água, mas cuspia quando tentavam dar. O boticário voltou, aplicou sanguessugas. Receitou mais quinino, sugeriu banhos mornos. Nada funcionava. Isabel entrou em pânico. Reiter era seu único filho. Sem ele, a fazenda ficaria nas mãos de primos distantes, homens que ela desprezava. Mandou buscar a benzedeira da região. Dona Clara era uma mulher velha, curvada, que morava num casebre perto da capela. Chegou com seus galhos, suas rezas, seu rosário velho, fez defumação no quarto, jogou sal grosso nos cantos, murmurou orações em latim misturado com palavras que ninguém entendia. Reiter continuou delirando. No quarto dia, Isabel mandou chamar o padre. Padre Inácio era um homem, gordo e cansado, que celebrava missas rápidas e preferia passar o tempo jogando cartas com os fazendeiros da região. Chegou suando, subiu as escadas com dificuldade, entrou no quarto de Reiter e fez uma reza longa, solene, cheia de pausas dramáticas. Benzeu o rapaz com água benta, deixou uma medalha de santo no criado-mundo e saiu, dizendo que agora estava nas mãos de Deus. Reiter piorou. No quinto dia, a casa grande inteira estava alvoroçada. Agregados, empregados, escravos domésticos, todos sussurravam nos corredores. Alguns diziam que era feitiço, outros que era castigo divino. Isabel não dormia mais. Sentava-se ao lado da cama do filho, segurava sua mão quente e tremia. E foi nessa tarde, quando o desespero já tinha tomado conta de todos, que Eduarda bateu na porta do quarto e pediu para tentar salvar o herdeiro. E todos riram. Eduarda voltou para a senzala no final daquela tarde, com os pés doendo e o corpo pesado. O sol já estava baixo, tingindo o céu de laranja e vermelho, aquelas cores que anunciam o fim do dia, mas que nunca trazem alívio do calor. Ela atravessou o terreiro em silêncio, passou pela cozinha da casa grande, onde as outras escravas preparavam o jantar. Ninguém disse nada, apenas olharam. Olharam de um jeito diferente, com medo, talvez, ou respeito, ou as duas coisas misturadas. Quando entrou na senzala, Justino estava deitado, no canto, enrolado num cobertor fino, apesar do calor. Tossia baixinho, aquela tosse seca que não saía do peito. Eduarda aproximou-se, ajoelhou-se ao lado dele e colocou a mão em sua testa. Estava quente, não tão quente quanto Reiter tinha ficado, mas quente o suficiente para preocupar. Você precisa descansar, ela disse baixinho. Justino abriu os olhos devagar e olhou para ela. Ele sabia, todo mundo na senzala sabia. A notícia já tinha chegado. Eduarda tinha salvo o herdeiro. O rapaz que todo mundo achava que ia morrer abriu os olhos. E a primeira coisa que ele perguntou foi sobre Justino, porque ele perguntou por mim. Justino sussurrou com a voz rouca. Eduarda não respondeu logo. Ficou em silêncio por um tempo, olhando para as mãos dele, aquelas mãos que já tinham sido fortes e agora tremiam. Então disse, porque ele ouviu o quê?
tudo. Justino fechou os olhos de novo e não perguntou mais nada. Eduarda ficou ali por mais alguns minutos. Depois se levantou e foi para o seu canto. Deitou no chão de terra batida, puxou o pano que servia de cobertor e tentou dormir, mas não conseguiu. Ficou olhando para o teto de palha, ouvindo a respiração pesada de Justino, o choro abafado de uma criança do outro lado da senzala, o vento batendo nas frestas da parede. Ela sabia que algo tinha mudado. Não sabia o que exatamente, mas sabia que tinha mudado. Na casa grande, a noite foi diferente. Reiter acordou lúcido no dia seguinte. A febre tinha baixado durante a madrugada. Ele ainda estava fraco, mas conseguia falar, beber água, comer um pouco de caldo. Isabel não saiu do lado dele, segurava a mão do filho, agradecia a Deus em voz alta, mandava trazer mais cobertores, mais água, mais comida. Mas Reiter não falava. Muito. Olhava para a janela, olhava para o teto. Às vezes fechava os olhos e ficava quieto por tanto tempo que Isabel achava que ele tinha voltado a delirar. Mas ele não estava delirando. Estava apenas pensando nas vozes que tinha ouvido enquanto estava com febre. Vozes que não eram da benzedeira, não eram do padre, não eram do boticário. Era uma voz só, baixa, calma, repetindo nomes, contando histórias que ele não sabia se eram reais ou se eram parte do delírio. Histórias sobre Justino, sobre as mãos de Justino, que tinham consertado a roda da carroça, quando ninguém mais conseguia. Sobre Justino, que tinha ajudado a parir 3 crianças na senzala porque não havia parteira. Sobre Justino, que tinha 60 anos e ainda carregava sacos de café, por que não? Tinha escolha. Sobre Justino, que tinha tropeçado não por preguiça, mas porque o corpo dele já não aguentava mais. Reiter não sabia se tinha sonhado ou se tinha ouvido de verdade, mas as histórias estavam na cabeça dele, não saíam. No segundo dia após acordar, ele pediu para falar com a mãe. Isabel entrou no quarto com um sorriso no rosto, aliviada, pronta para ouvir qualquer pedido do filho. Reiter estava sentado na cama, encostado em almofadas, ainda pálido, mas com os olhos mais firmes. Mãe, eu preciso saber. Justino está bem? Isabel franziu a testa. Justino, o velho que deixou cair o saco de café? Sim, ele está bem. Isabel hesitou. Não entendia por que o filho estava perguntando isso, mas respondeu. Ele está na senzala. Acho que está doente. Ouvi dizer que está tossindo. Reiter ficou em silêncio por um momento. Depois disse, quero que ele receba comida extra e que chamem alguém para olhar a tosse dele. Isabel piscou, surpresa. Reiter, ele é apenas um escravo velho. Se ele morrer, PUDMUS... Mãe, Reiter interrompeu com uma firmeza que ela não esperava. Por favor, faça o que estou pedindo. Isabel não discutiu. Assentiu devagar e saiu do quarto, mas ficou incomodada. Algo no tom de voz do filho era diferente. Algo que ela não conseguia identificar. Ela mandou que levassem comida extra para Justino. Mandou que o boticário fosse até a senzala examinar o velho. O boticário foi resmungando, achou um desperdício, mas examinou Justino, receitou um xarope barato e voltou para a vila, na senzala. A notícia se espalhou rápido. Justino ia receber comida extra. Justino ia ser tratado por ordem do herdeiro. Ninguém entendia, mas ninguém questionava. Eduarda, quando soube, apenas assentiu. Não sorriu, não comemorou, apenas assentiu. Os dias seguintes foram estranhos. Reiter recuperava-se devagar. Começou a caminhar pelo quarto, depois pelo corredor, depois desceu as escadas e sentou na varanda, mas não voltou a montar a cavalo, não voltou a percorrer os cafezais. Ficava sentado na varanda, olhando para o terreiro, para a senzala ao longe, para o movimento dos escravos. Trabalhando, Isabel começou a se preocupar de novo. Achava que o filho ainda estava doente, que a febre tinha afetado a cabeça dele de alguma forma. Chamou o boticário de novo. O boticário examinou Reiter e disse que ele estava se recuperando bem, que só precisava de tempo. Mas Reiter não estava doente, estava apenas vendo coisas que sempre estiveram ali, mas que ele nunca tinha realmente olhado, vendo os escravos carregando peso sob o sol, vendo as crianças descalças correndo pelo terreiro, vendo Justino, agora um pouco melhor, caminhando devagar,
com as mãos tremendo. E vendo Eduarda, ela passava pelo terreiro todos os dias, carregando trouxas de roupa, baldes de água, cestos de legumes, sempre em silêncio, sempre de cabeça baixa. Reiter a observava, tentava entender como ela tinha feito, o que ela tinha dito, porque tinha funcionado. Um dia, ele chamou o capataz. Aquela escrava, disse, apontando para Eduarda, que atravessava o terreiro com um balde na cabeça. Como ela se chama? O capataz olhou, desinteressado. Eduarda, senhor moço, ela tem família aqui? Não, senhor. Veio de outra fazenda há uns 10 anos. Chegou sozinha. Reiter assentiu. O capataz esperou mais perguntas, mas Reiter apenas o dispensou com um gesto de mão. Naquela noite, Reiter não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, pensando no que tinha ouvido durante o delírio, pensando no rosto de Eduarda quando ela saiu do quarto depois de salvá-lo, pensando em Justino, pensando na ordem que tinha dado, sem pensar 2 vezes. 3 dias com metade da comida, ele sempre tinha achado que era assim que as coisas funcionavam, que tinha que ser assim, que não havia outro jeito. Mas agora, pela primeira vez na vida, ele estava se perguntando, e se houvesse? Na senzala, Justino estava melhorando, o xarope tinha ajudado, a comida extra tinha ajudado mais ainda. Ele ainda tossia, mas menos, ainda caminhava, devagar, mas conseguia trabalhar de novo. As outras pessoas da senzala olhavam para ele com uma mistura de alívio e confusão. Ninguém entendia por que o herdeiro tinha se preocupado com ele. Menos Eduarda. Ela entendia. Uma noite, Justino sentou-se ao lado dela depois do jantar. Ficaram em silêncio por um tempo, ouvindo o som dos grilos, o vento nas árvores, as conversas baixas dos outros. O que você fez? Justino perguntou finalmente. Eduarda não olhou para ele, continuou olhando para o chão de terra. Apenas cuidei dele. Não foi só isso. Eu sei que não foi. Eduarda ficou em silêncio por um longo tempo, então disse, tão baixo que Justino quase não ouviu. Eu fiz ele ouvir. Ouvir o quê? O que ele nunca quis ouvir. Justino não perguntou mais nada. Apenas assentiu devagar. Eles ficaram ali sentados, lado a lado, até o sono chegar. Enquanto isso, na casa grande, Isabel começava a perceber que algo tinha mudado no filho. Não era apenas a recuperação da febre, era algo mais profundo. Reiter não ria mais das piadas dos primos, não participava mais das conversas sobre expandir a fazenda, comprar mais escravos, aumentar a produção. Ficava quieto, pensativo. Ela tentou conversar com ele algumas vezes, perguntar o que estava errado, mas Reiter apenas dizia que estava cansado, que ainda se recuperava. Ela não insistia, mas ficava preocupada. Os agregados e os outros fazendeiros da região também começaram a notar. Reiter tinha mudado, estava mais distante, mais sério. Alguns diziam que a febre tinha afetado a cabeça dele, outros diziam que era coisa de quem quase morreu e ficou assustado com a própria mortalidade. Mas ninguém falava sobre Eduarda. Ninguém mencionava o que ela tinha feito. Era como se todos tivessem concordado em silêncio em não falar sobre aquilo. Porque falar seria admitir que uma escrava tinha conseguido o que todos os homens importantes da região não tinham conseguido. E isso era inaceitável, mas mesmo sem falar, todos sabiam. E todos olhavam para Eduarda de um jeito diferente agora, com medo, com respeito, com raiva, alguns com curiosidade, outros. Eduarda não ligava, continuava fazendo o seu trabalho, carregando trouxas, lavando roupa, buscando água, como sempre fez, como sempre faria. Mas algo tinha mudado, ela sabia disso. Ela tinha plantado uma semente pequena, quase invisível, mas estava ali, no coração do herdeiro, na consciência dele. E sementes, por menores que sejam, têm o hábito de crescer quando ninguém está olhando. Eduarda não sabia o que ia acontecer a seguir. Não sabia se a semente ia crescer ou se ia morrer, mas ela tinha feito sua parte. Tinha feito Reiter ouvir, tinha feito ele ver, tinha feito ele perguntar. Pela primeira vez na vida, Justino ainda está vivo? E essa pergunta, essa única pergunta, tinha o poder de mudar tudo. Ou de não mudar nada. Só o tempo diria, 2 semanas depois de acordar, Reiter voltou a montar a cavalo, mas não para percorrer os cafezais como antes,
Desta vez, ele cavalgou até a senzala. Era meio da tarde. O sol estava alto e o calor fazia o ar tremer sobre a terra vermelha. Os escravos estavam trabalhando nos cafezais. Apenas as crianças pequenas e alguns velhos demais para o trabalho ficavam perto da senzala, quando viram o herdeiro se aproximando. Sozinho, sem o capataz, sem ninguém, todos ficaram tensos. Reiter desmontou do cavalo e amarrou as rédeas numa árvore. Olhou ao redor. A senzala era ainda pior do que ele imaginava. Paredes de pau a pique rachadas, teto de palha furado em vários lugares, chão de terra batida. O cheiro de suor, fumaça e umidade era forte. Havia um poço perto da entrada, mas a água estava suja, com folhas e insetos boiando na superfície. Ele ficou parado ali por alguns minutos, apenas olhando. Uma criança pequena, de uns 4 anos, o observava de longe, com os olhos arregalados e assustados. Reiter deu um passo em direção à criança. Ela correu para dentro da senzala. Reiter não entrou. Sabia que sua presença ali já era perturbadora o suficiente. Ele voltou para o cavalo, montou e retornou para a casa grande em silêncio. Naquela noite, durante o jantar, ele falou pela primeira vez desde que tinha acordado da febre. Mãe, a água da senzala está contaminada. Isabel olhou para ele, surpresa. Estava jantando sopa de legumes e a colher ficou suspensa no ar por um segundo. O que você disse? A água do poço da senzala está suja. Precisa ser limpa. Isabel pousou a colher no prato devagar. Reiter, por que você foi até a senzala? Eu quis ver. Ver o quê? Como eles vivem. O silêncio que se seguiu foi pesado. Isabel olhou para o filho como se estivesse tentando reconhecê-lo. Depois, suspirou. Reiter, você ainda está se recuperando. Essa febre te deixou diferente. Acho que você precisa de mais repouso. Não, mãe, eu não preciso de repouso. Eu preciso que a água seja limpa. Isabel cerrou os lábios. Reiter nunca tinha falado com ela daquele jeito, nunca tinha contrariado. Sempre foi um filho obediente, educado, que aceitava as decisões dela sem questionar. Mas agora havia algo diferente na voz dele, algo firme, quase duro. Vou pensar no assunto, ela disse finalmente, mas não prometo nada. Reiter não insistiu, apenas assentiu e voltou a comer em silêncio. Mas ele não esqueceu. Nos dias seguintes, ele começou a fazer coisas que ninguém esperava. Ordenou que consertasse o teto da senzala, onde a palha estava furada. Mandou que trouxessem cobertores extras para as crianças. Proibiu o capataz de usar o chicote sem consultá-lo primeiro. As mudanças eram pequenas, sutis, mas todos perceberam. O capataz foi o primeiro a reclamar. Procurou Isabel num final de tarde, tirou o chapéu e falou com a voz baixa, mas firme. Sim, com todo o respeito, o senhor moço está dificultando o meu trabalho. Isabel estava na varanda, tomando café. Olhou para o capataz com cansaço. Como assim? Ele não deixa eu punir os escravos como precisa ser punido. Ontem mesmo, um deles largou a enxada antes da hora. Fui aplicar o castigo e o senhor moço mandou-o parar. Disse que o rapaz estava doente. Doente? Todo escravo diz que está doente quando quer fugir do trabalho. A senhora sabe disso? Isabel suspirou fundo. Sabia que o capataz tinha razão, pelo menos segundo as regras que sempre governaram aquela fazenda, mas também sabia que Reiter era teimoso e, ultimamente, estava mais teimoso ainda. Vou conversar com ele, disse, mas tenha paciência, ele ainda está se recuperando. O capataz não pareceu convencido, mas assentiu e foi embora. Isabel tentou conversar com Reiter naquela mesma noite. Encontrou o filho na biblioteca, sentado numa poltrona velha, lendo um livro à luz de velas. Ela entrou, fechou a porta atrás de si e sentou na cadeira em frente a ele. Reiter, precisamos conversar. Ele levantou os olhos do livro e esperou. O capataz veio falar comigo hoje. Disse que você está impedindo ele de fazer o trabalho dele. Reiter fechou o livro devagar e colocou no colo. Ele ia bater num rapaz que estava com febre. Eu apenas pedi para ele esperar. Reiter, você sabe como as coisas funcionam aqui? Se você começa a ser condescendente, eles vão aproveitar. Vão fingir estar doentes para não trabalhar e vão... Mãe, Reiter interrompeu com a voz calma.
mas firme. Eu vi aquele rapaz. Ele estava tremendo de febre. Não estava fingindo. E como você sabe, porque eu sei como é ter febre. Isabel ficou em silêncio, não sabia o que dizer. Reiter continuou. Eu quase morri. Mãe, passei 5 dias delirando. E a única pessoa que conseguiu me salvar foi uma escrava de quem todo mundo riu. Todo mundo achou que era piada, mas ela me salvou. E agora estou aqui, vivo, e me perguntando por que nunca prestei atenção antes. Atenção em quê? Em como eles vivem, em como são tratados, em como, Reiter, eles são escravos. Isabel interrompeu com a voz mais alta agora. É assim que o mundo funciona. Sempre funcionou. Seu pai entendia isso, seu avô entendia isso. Por que, de repente, você não entende mais? Reiter olhou para a mãe por um longo momento. Depois disse baixinho, talvez porque eu deveria ter entendido há muito tempo. Levantou-se, pegou o livro e saiu da biblioteca. Isabel ficou sentada ali sozinha, com as mãos tremendo de raiva e medo. Raiva porque o filho estava desafiando tudo o que ela acreditava. Medo porque não sabia até onde essa mudança iria chegar. Na senzala, as mudanças de Reiter não passavam despercebidas. As pessoas conversavam em voz baixa, tentando entender o que estava acontecendo. Alguns achavam que era temporário, que logo o herdeiro voltaria a ser como era antes. Outros achavam que era perigoso confiar nessas mudanças, que a qualquer momento tudo podia voltar ao normal e quem tivesse criado esperanças iria sofrer ainda mais. Eduarda não falava sobre o assunto. Quando perguntavam, ela apenas dizia que não sabia de nada, mas todos sabiam que ela sabia. Todos sabiam que tinha sido ela quem tinha plantado aquela mudança no coração do herdeiro. Justino, que agora estava quase completamente recuperado, aproximou-se dela uma noite depois do jantar. Sentaram-se debaixo de uma árvore, longe dos outros, e ficaram em silêncio por um tempo. Você acha que ele vai continuar? Justino perguntou. Finalmente, não sei. Você espera que ele continue? Eduarda ficou em silêncio por um longo tempo. Depois disse, eu espero que ele tente. E se ele não conseguir? E se a Isabel ou os outros fazendeiros o pressionarem? E se ele desistir? Então pelo menos ele tentou. E isso já é mais do que qualquer outro herdeiro fez. Justino assentiu devagar. Eles ficaram ali sentados, olhando para o céu escuro, ouvindo os grilos cantarem. Enquanto isso, nos arredores da fazenda, os rumores começavam a se espalhar. Outros fazendeiros ouviram falar das mudanças que Reiter estava fazendo e não gostaram. Um deles, o coronel Bento, dono da fazenda vizinha, veio visitar Isabel numa tarde de sábado. Era um homem alto, forte, de barba grisalha e voz grave. Sentou-se na varanda, aceitou um café e foi direto ao assunto. Isabel, estou ouvindo coisas estranhas sobre seu filho. Isabel ficou tensa, mas manteve a compostura. Que tipo de coisas? Dizem que ele está sendo suave demais com os escravos, que está impedindo castigos, que está mandando consertar a senzala, dar cobertores, limpar a água. Isso é verdade? Isabel hesitou, depois assentiu devagar. Ele ainda está se recuperando da febre. Acho que está confuso. Confuso ou não, isso é perigoso. O coronel inclinou-se para a frente, com os olhos sérios. Se um fazendeiro começa a tratar os escravos com brandura, os escravos das outras fazendas vão começar a questionar por que não lhes dão o mesmo tratamento. Vão começar a ter ideias. E ideias em gente que não deveria ter são perigosas. Eu sei, disse. Isabel, cansada, eu sei. Mas o que você quer que eu faça? Ele é meu filho, o herdeiro. Então faça ele entender que ele não pode fazer isso. Que ele está colocando não só a própria fazenda em risco, mas todas as fazendas da região. Fale com ele, Isabel, antes que seja tarde demais. O coronel levantou-se, colocou o chapéu e foi embora. Isabel ficou sentada na varanda, olhando para o horizonte, sentindo o peso de uma escolha impossível. Naquela noite, ela procurou Reiter de novo. Encontrou no quarto, escrevendo algo num caderno velho. Ela entrou sem bater, fechou a porta e ficou parada ali, com os braços cruzados. O coronel Bento veio aqui hoje. Reiter levantou os olhos do caderno. E o que ele queria? Ele disse que você está sendo perigoso, que suas mudanças estão causando problemas.
E ele tem razão. Reiter, você não pode continuar assim. Reiter pousou a pena de lado e olhou para a mãe. Eu não estou fazendo nada de errado, mãe. Estou apenas tentando tratar as pessoas com o mínimo de dignidade. Eles não são pessoas, Reiter, são propriedade. E quanto mais cedo você entender isso, melhor. Reiter ficou em silêncio por um momento. Depois disse, com a voz baixa, mas firme, eles são pessoas, mãe, sempre foram. Eu só não queria ver antes. Isabel sentiu as lágrimas subirem aos olhos, não de tristeza, mas de raiva, de frustração, de medo. Você vai destruir tudo o que seu pai construiu, tudo o que eu protegi depois que ele morreu. Você vai destruir esta família? Não, mãe. Reiter levantou-se, olhando nos olhos dela. Eu estou tentando salvá-la. Isabel não respondeu. Apenas saiu do quarto, batendo a porta. E Reiter ficou sozinho, segurando a pena, olhando para o caderno, onde tinha escrito uma única frase. Como mudar um mundo que não quer ser mudado? 3 semanas depois da conversa com a mãe, Reiter tomou uma decisão que ninguém esperava. Ele dispensou o capataz. A notícia espalhou-se pela fazenda, como fogo em capim seco. O capataz, que trabalhava ali havia 15 anos, que conhecia cada palmo de terra, cada escravo pelo nome, cada truque para fazer o trabalho render, foi mandado embora. Reiter pagou o que lhe era devido, deu uma carta de recomendação e disse que seus serviços não eram mais necessários. O capataz saiu da fazenda naquela mesma tarde, levando suas coisas numa trouxa de pano e lançando um olhar de ódio para Reiter. Antes de passar pelo portão, ele sabia, e Reiter também sabia, que aquilo não ia ficar por isso. O capataz tinha amigos, tinha conexões com outros fazendeiros, e todos iam saber que o herdeiro da fazenda Santa Clara estava fazendo mudanças perigosas. Isabel não falou com o filho durante 3 dias depois disso. Ela comia em silêncio, sentava-se na varanda em silêncio, ia para o quarto em silêncio. Era como se Reiter não existisse mais para ela. Ele tentou conversar algumas vezes, mas ela simplesmente virava o rosto e se afastava. Na senzala, a reação foi diferente. Quando a notícia chegou de que o capataz tinha sido dispensado, houve um silêncio inicial, como se ninguém acreditasse. Depois veio a desconfiança. Alguns achavam que era uma armadilha, que Reiter ia contratar um capataz pior ainda. Outros achavam que era uma loucura temporária e que logo tudo voltaria ao normal. Mas alguns, poucos, começaram a ter esperança. Eduarda não demonstrava nada, continuava trabalhando como sempre. Mas à noite, quando todos já estavam dormindo, ela ficava acordada, olhando para o teto, pensando no que tinha começado, pensando onde ia terminar. Reiter não contratou outro capataz. Em vez disso, ele mesmo começou a supervisionar o trabalho nos cafezais. Acordava cedo, montava a cavalo e ia para as plantações, mas não gritava, não ameaçava. Apenas observava, conversava, perguntava se alguém precisava de água, se alguém estava se sentindo mal. Os escravos não sabiam como reagir. Estavam acostumados com ordens gritadas, com ameaças, com o medo constante do chicote. Mas agora o herdeiro falava baixo, perguntava coisas, esperava respostas. Era desconcertante. Alguns aproveitavam e trabalhavam menos. Outros, com medo de que fosse uma armadilha, trabalhavam ainda mais. Reiter percebia tudo isso. Via a confusão, a desconfiança, sabia que mudança não vinha rápido, sabia que anos de medo não desapareciam em semanas, mas continuava tentando. Um dia, ele estava nos cafezais quando viu um rapaz jovem, de uns 18 anos, tropeçar e cair. O rapaz levantou-se, rápido, olhou ao redor com medo, esperando o castigo, mas Reiter apenas se aproximou e perguntou, "Você está bem?" O rapaz olhou para ele, confuso, depois assentiu rápido, "Sim, senhor moço." "Tem certeza? Você está tremendo? É só o calor, senhor." Reiter olhou para o rapaz por um momento, depois disse, "Vá beber água e descanse na sombra por meia hora." O rapaz ficou parado, como se não tivesse entendido. "Pode ir?" Reiter repetiu, "Não vai haver castigo." O rapaz hesitou mais um segundo, depois saiu correndo em direção ao poço. Os outros escravos ao redor tinham parado de trabalhar e estavam observando a cena em silêncio.
Reiter virou-se para eles e disse: se alguém mais precisar de água ou descanso, pode pedir. Ninguém vai ser punido por estar doente ou cansado. Ninguém respondeu. Apenas voltaram ao trabalho devagar, olhando de soslaio para o herdeiro, como se ele fosse uma criatura estranha que tinha caído do céu. Mas a notícia se espalhou e começou a mudar alguma coisa, pequena, quase imperceptível, mas estava ali. Enquanto isso, fora da fazenda, a situação estava ficando tensa. O coronel Bento tinha espalhado a notícia do que estava acontecendo. Na fazenda Santa Clara, outros fazendeiros começaram a comentar. Alguns riam, dizendo que o rapaz tinha ficado louco depois da febre. Outros ficavam preocupados, dizendo que aquilo podia dar ideias perigosas aos escravos da região. Uma reunião foi marcada, um encontro informal na fazenda do coronel Bento, com os principais proprietários de terra da área. Isabel foi convidada. Reiter, não. Ela foi, vestiu seu melhor vestido, penteou o cabelo, colocou as joias que o marido tinha dado em vida e foi de carruagem até a fazenda vizinha. Sabia que ia ter que enfrentar perguntas difíceis. Sabia que ia ter que defender o filho, mesmo estando furiosa com ele. A reunião aconteceu na sala principal da casa do coronel. Havia 7 fazendeiros presentes, todos homens, todos mais velhos que Reiter, todos com décadas de experiência em manter suas propriedades funcionando. Isabel era a única mulher na sala. O coronel abriu a conversa sem rodeios. Isabel, todos aqui estamos preocupados com o que está acontecendo na sua fazenda. Seu filho dispensou o capataz. Está tratando os escravos com uma brandura que, francamente, é perigosa. E isso não afeta apenas você, afeta todos nós. Isabel manteve a postura ereta, a voz firme. Meu filho está se recuperando de uma doença grave. Ele está confuso, mas tenho certeza de que vai voltar ao normal em breve. Um dos fazendeiros, um homem gordo chamado Dr. Aguiel, balançou a cabeça. Com todo o respeito, Isabel, confusão não dura um mês. Seu filho está fazendo escolhas. Escolhas que podem ter consequências graves. Se os escravos da região começarem a ouvir que, na fazenda Santa Clara, eles são tratados bem, vão começar a questionar por que não são tratados assim em outros lugares. E questionamento leva a revolta. Outro fazendeiro, mais jovem, acrescentou: já houve rebelião em outras províncias, todos sabemos disso. E sempre começa assim, com um proprietário que afrouxa demais as rédeas. Seu filho pode achar que está sendo humano, mas na verdade está sendo perigoso. Isabel sentiu o peso das palavras. Sabia que eles tinham razão, pelo menos dentro da lógica daquele mundo. Mas também sabia que não podia simplesmente virar as costas para o filho. Eu vou conversar com ele, disse finalmente. Vou fazê-lo entender a gravidade da situação. O coronel Bento inclinou-se para a frente, com os olhos duros. Conversar não é suficiente. Isabel, você precisa agir. Se não conseguir controlar seu filho, nós vamos ter que tomar medidas para proteger nossas próprias fazendas. E essas medidas podem não ser agradáveis para você ou para ele. Era uma ameaça velada, mas clara. Isabel engoliu em seco, assentiu e saiu da reunião com o coração pesado. Quando voltou para casa, já era noite. Encontrou Reiter na varanda, sentado numa cadeira de balanço, olhando para o céu escuro. Ela aproximou-se devagar e ficou parada ao lado dele. Eles fizeram uma reunião hoje, disse com a voz cansada, todos os fazendeiros da região, para falar sobre você. Reiter não pareceu surpreso. E o que disseram? Disseram que você é perigoso, que suas mudanças podem causar rebelião, que eles vão tomar medidas se você não parar. Reiter ficou em silêncio por um momento, depois perguntou: e você? O que você acha? Isabel sentou na cadeira. Ao lado dele, olhou para as próprias mãos cansadas, enrugadas. Eu acho que você é meu filho e que eu não quero perder você. Já perdi seu pai. Não posso perder você também. Reiter virou-se para ela. Você não vai me perder. Mãe, eu estou aqui, mas você não é mais o mesmo. A febre te mudou? Ou aquela escrava te mudou? Eu não sei. Só sei que o filho que você conhecia não existe mais. Reiter ficou em silêncio por um longo tempo. Depois disse baixinho: talvez o filho que você conhecia nunca devesse ter existido. Isabel sentiu as lágrimas subirem.
não de raiva dessa vez. Apenas de cansaço, de tristeza profunda. O que você vai fazer, Reiter? Se continuar assim, eles vão te destruir. Vão encontrar uma forma de tirar a fazenda de você, de nos arruinar. E aí não vai sobrar nada, nem para você, nem para mim, nem para esses escravos que você tanto quer proteger. Reiter olhou para a mãe e viu, pela primeira vez em muito tempo, não a senhora forte, a autoritária que sempre foi, mas uma mulher velha, cansada, assustada, e sentiu pena. Mas não recuou. Eu vou continuar, mãe, devagar, mas vou continuar, porque se eu não tentar mudar nada. Então, para que sobrevivi àquela febre? Para que Eduarda me salvo? Para continuar sendo quem eu era? Não, eu sobrevivi por um motivo. E esse motivo é tentar fazer diferente. Isabel não respondeu. Apenas levantou-se devagar e entrou na casa. Reiter ficou na varanda sozinho, ouvindo o som dos grilos e do vento nas árvores. Na senzala, Eduarda estava sentada do lado de fora, também olhando para o céu. Justino aproximou-se e sentou ao lado dela. Você ouviu? Ele perguntou. Os fazendeiros fizeram uma reunião. Estão planejando algo contra o senhor moço. Eduarda assentiu devagar. Ouvi. Está preocupada? Eduarda ficou em silêncio por um tempo. Depois disse: estou, mas não posso fazer nada. Plantei a semente. Agora ela tem que crescer sozinha ou morrer sozinha. E se morrer? Eduarda olhou para Justino com olhos cansados, mas firmes. Então pelo menos viveu por um tempo e às vezes, Justino, um pouco de vida já vale tudo. A crise veio numa manhã de março, quando o céu estava cinzento e a chuva finalmente ameaçava cair de verdade. Reiter estava nos cafezais quando viu 3 homens a cavalo se aproximando. Conheceu o coronel Bento na frente. Seguido por 2 capangas armados, seu estômago se revirou, mas manteve a postura ereta. Bom dia, coronel, Reiter disse quando os homens pararam perto dele. O coronel não respondeu ao cumprimento. Apenas olhou ao redor, observando os escravos trabalhando, notando a ausência do capataz, o ritmo mais lento do trabalho. Vim aqui como amigo, Reiter, para dar um último aviso. Reiter não disse nada, apenas esperou. Você precisa parar com essa loucura. Hoje mesmo, contrate um novo capataz. Volte a administrar esta fazenda como deve ser administrada, ou vai haver consequências. Que tipo de consequências? O coronel desmontou do cavalo e aproximou-se de Reiter. Era mais alto, mais velho, mais intimidador. Mas Reiter não recuou. Consequências que vão além de você, rapaz. Sua mãe vai sofrer, sua fazenda vai sofrer, e esses escravos que você tanto quer proteger, eles vão sofrer mais do que qualquer um. Porque quando você perder esta terra e você vai perder, eles vão ser vendidos para proprietários que não vão ter a sua brandura. Era uma ameaça clara e realista. Reiter sabia que o coronel tinha poder, tinha influência, tinha amigos em posições importantes. Podia arruinar a fazenda de várias formas, espalhando boatos, sabotando negócios, até mesmo usando de violência, se necessário. Eu entendo sua preocupação, coronel, Reiter disse, mantendo a voz firme. Mas não vou voltar atrás. Não estou fazendo nada ilegal, apenas tratando as pessoas de forma diferente. Diferente é perigoso. Reiter, o mundo funciona de um jeito. Você não pode mudar isso. Sozinho. Talvez não, mas posso tentar. O coronel olhou para Reiter por um longo momento. Havia algo nos olhos do rapaz que ele não conseguia entender. Não era rebeldia juvenil, não era loucura. Era convicção. Isso era mais perigoso do que qualquer outra coisa. Você vai se arrepender disso? O coronel disse finalmente. E quando se arrepender, não venha pedir minha ajuda. Montou no cavalo, fez um gesto para os capangas e os 3 foram embora. Reiter ficou parado ali, sentindo o coração bater rápido, as mãos tremendo ligeiramente. Sabia que tinha cruzado uma linha. Sabia que agora não havia mais volta. Quando voltou para a casa grande, encontrou a mãe na sala, sentada numa poltrona com um lenço nas mãos. Ela tinha chorado, os olhos estavam vermelhos, inchados. O coronel esteve aqui, ela disse com a voz fraca. Ele me procurou antes de ir até você. Me disse que você está colocando tudo em risco. Me pediu para fazer você parar. Reiter sentou-se na poltrona em frente a ela
E o que você respondeu? Eu disse que ia tentar, mas não sei mais o que fazer. Reiter, não sei como te alcançar. Você não me ouve, não ouve ninguém. Eu ouço, mão. Mas também ouço outras vozes, vozes que sempre foram silenciadas, e não consigo mais fingir que não existem. Isabel olhou para o filho com uma mistura de amor e frustração. Você acha que é nobre? Reiter acha que é herói? Você não é. Você é apenas um rapaz idealista que vai perder tudo por causa de uma ideia impossível. Reiter ficou em silêncio por um momento. Depois disse: prefiro perder tudo tentando fazer o certo do que manter tudo fazendo o errado. Isabel não respondeu. Apenas levantou-se e saiu da sala, deixando Reiter sozinho. Naquela noite, Reiter não conseguiu dormir. Ficou deitado na cama, olhando para o teto, pensando em tudo o que tinha acontecido. Pensando nas ameaças do coronel, pensando na tristeza da mãe, pensando nas pessoas na senzala, que ainda não confiavam nele completamente. Será que valia a pena? Será que ele estava apenas sendo ingênuo? Será que a mãe tinha razão e ele ia perder tudo sem conseguir mudar nada? Levantou-se, vestiu uma camisa e saiu do quarto, desceu as escadas, atravessou a casa em silêncio e saiu pela porta dos fundos. A noite estava fria, o céu coberto de nuvens, mas não chovia. Ele caminhou até a senzala, parou a alguns metros de distância, apenas observando. Havia uma fogueira acesa do lado de fora e algumas pessoas sentadas ao redor dela, conversando baixo. Reiter reconheceu Justino e Eduarda. Ele deu um passo à frente. As pessoas na fogueira perceberam sua presença e ficaram tensas. A conversa parou. Reiter hesitou, depois continuou se aproximando. Boa noite, disse baixinho. Ninguém respondeu, apenas olharam para ele, desconfiados, assustados. Eu só queria... Reiter começou, depois parou. Não sabia bem o que queria. Apenas sabia que precisava estar ali, que precisava ver de perto as pessoas, porque estava arriscando tudo. Eduarda foi a primeira a se levantar. Ela olhou para Reiter com aqueles olhos calmos que sempre pareciam saber mais do que mostravam. O senhor moço precisa de algo? Reiter balançou a cabeça. Não, eu é só ... e eu só queria saber se as mudanças estão fazendo diferença. Se vocês sentem que algo melhorou, houve um silêncio longo. Ninguém queria responder. Era perigoso responder. Qualquer palavra podia ser usada contra eles depois. Mas então Justino levantou-se também, olhou para Reiter e disse com a voz rouca, mas firme: melhorou. Sim, senhor moço, a água está mais limpa, o teto não está mais furado. Ninguém foi castigado sem motivo nas últimas semanas. Isso é mais do que tivemos nos últimos anos. Reiter sentiu um aperto no peito. Não era muito, era tão pouco, mas para aquelas pessoas era significativo. E vocês acreditam que vai continuar assim? Ou acham que vou desistir? Outro silêncio. Então, uma mulher jovem, de quem Reiter não sabia o nome, disse baixinho: a gente não sabe, senhor. A gente quer acreditar, mas já vimos muitas promessas que não foram cumpridas. Reiter assentiu, devagar. Entendia. Não podia culpá-los por não confiar. Confiança precisava ser construída e ele tinha apenas começado. Eu entendo, disse, mas eu prometo que vou continuar tentando, mesmo que seja difícil, mesmo que me custe caro. Eduarda deu um passo à frente e olhou nos olhos de Reiter. Por que o senhor está fazendo isso? Era a primeira vez que ela falava diretamente com ele desde aquele dia no quarto, quando ele estava delirando. Reiter olhou para ela e viu naqueles olhos a mesma determinação que tinha visto quando ela pediu para salvá-lo e todos riram. Por que você me fez ver? Ele disse simplesmente. Durante a febre, você me fez ouvir, me fez enxergar, e agora não consigo mais ignorar. Eduarda não disse nada por um momento. Depois, assentiu quase imperceptivelmente. Era um reconhecimento, não de gratidão, apenas de entendimento. Reiter voltou para a casa grande com o coração um pouco mais leve. Não sabia o que ia acontecer. Não sabia se ia conseguir manter as mudanças, mas sabia que tinha feito a escolha certa. Nos dias seguintes, as coisas ficaram mais tensas. A produção de café da fazenda caiu. Não muito, mas o suficiente para ser notado. Reiter sabia que isso seria usado contra ele.
sabia que os outros fazendeiros iam apontar e dizer: viu, brandura não funciona, só prejudica os negócios. Mas ele também notou outras coisas. Notou que as pessoas da senzala estavam menos doentes, que as crianças estavam mais saudáveis, que havia menos tensão no ar. E isso, para ele, valia mais do que alguns sacos de café a menos. Até que uma noite, tudo mudou de novo. Reiter estava jantando sozinho, quando ouviu um barulho lá fora. Gritos, confusão. Levantou-se rápido e correu para a varanda. Havia tochas acesas no terreiro, homens a cavalo, 6, talvez 7. O coronel Bento estava na frente. Reiter desceu as escadas devagar, sentindo o coração disparar. Isabel apareceu na porta, pálida, tremendo. O que está acontecendo? Reiter perguntou, tentando manter a voz firme. O coronel desmontou do cavalo. Os outros homens ficaram montados, formando um semicírculo ameaçador. Acontece. Reiter, que sua teimosia acabou. Você foi avisado. Teve chances de voltar atrás. Não quis. Agora vamos resolver isso de outro jeito. Reiter sentiu o medo subir pela espinha, mas não recuou. Que outro jeito? O coronel fez um gesto. 2 dos homens desmontaram e começaram a caminhar em direção à senzala. Não. Reiter disse, dando um passo à frente. Deixem eles em paz. Você não manda mais aqui, rapaz? O coronel disse, com a voz fria: a partir de agora, esta fazenda vai voltar a funcionar como deve. E se você tentar impedir, vai se arrepender. Reiter olhou para os homens se aproximando da senzala. Viu as pessoas de lá começando a sair, assustadas, confusas. Viu Eduarda parada na porta, olhando para tudo com aqueles olhos calmos. Mas ele sabia que, por dentro, ela estava preparada para o pior. E então Reiter fez a única coisa que podia fazer. Se vocês tocarem em qualquer pessoa desta senzala, disse, alto e firme, eu vou denunciar todos vocês às autoridades. Vou escrever para a capital. Vou fazer tanto barulho que vocês vão se arrepender. O coronel riu. Foi um riso curto, amargo. Denunciar para quem? Todos os juízes desta região são nossos amigos. Todos os delegados jantam em nossas mesas. Você não tem poder nenhum, rapaz. Reiter sabia que o coronel estava certo, mas não podia simplesmente desistir. Não agora. Então vocês vão ter que me passar por cima, disse, plantando os pés no chão. O coronel olhou para ele por um longo momento, depois fez outro gesto. Os homens pararam de caminhar em direção à senzala. Você tem coragem, rapaz? Vou te dar isso. Mas coragem sem poder não vale nada. Montou no cavalo novamente. Você tem uma semana, Reiter, uma semana para voltar atrás. Depois disso, não vou ser tão gentil. Os homens foram embora, as tochas desaparecendo na escuridão. Reiter ficou parado no terreiro, tremendo, com a respiração pesada. Isabel desceu as escadas e colocou a mão no braço do filho. Reiter, por favor, pare com isso antes que seja tarde demais. Reiter olhou para a mãe, depois olhou para a senzala, onde Eduarda ainda estava parada na porta, olhando para ele. E, pela primeira vez, ele não sabia o que fazer. Os 7 dias seguintes foram os mais longos da vida de Reiter. Ele mal dormia, mal comia, passava as noites acordado, pensando, repensando, tentando encontrar uma saída que não existia. A mãe não falava mais com ele, apenas olhava com aqueles olhos tristes e resignados, como se já tivesse perdido o filho no 3º dia. Reiter montou a cavalo e foi até a vila. Precisava conversar com alguém. Procurou o padre Inácio na igreja. Encontrou o homem gordo, limpando os bancos de madeira sozinho. Padre, preciso de conselho. O padre olhou para ele, surpreso. Reiter nunca tinha pedido conselho religioso antes. Entre, meu filho, sente-se. Sentaram-se num dos bancos da frente. A igreja estava vazia, silenciosa, com apenas a luz das velas tremulando nas paredes. Reiter contou tudo, as mudanças que tinha feito, as ameaças que tinha recebido, o ultimato e a dúvida que o consumia. Estava fazendo a coisa certa. Ou estava sendo apenas teimoso e ingênuo? O padre ouviu tudo em silêncio. Quando Reiter terminou, ficou quieto por um longo tempo, olhando para o crucifixo pendurado atrás do altar. Você me pergunta se está fazendo a coisa certa? O padre disse finalmente. Mas eu acho que você já sabe a resposta.
A questão não é se é certo. A questão é se você está disposto a pagar o preço. E qual é o preço? O padre olhou para Reiter com olhos cansados. Talvez tudo. Talvez sua fazenda. Talvez sua paz. Talvez até sua vida, se as coisas ficarem ruins o suficiente. Mas também pode ser o preço de viver com a consciência tranquila. E isso, meu filho, não tem preço. Reiter voltou para a fazenda sem respostas, mas com uma sensação estranha no peito. Não era alívio, era aceitação. Aceitação de que, qualquer que fosse o resultado, ele tinha tomado uma decisão e iria viver com ela. No quinto dia, algo inesperado aconteceu. Reiter estava na varanda quando viu uma carruagem desconhecida subindo o caminho. Não era nenhum dos fazendeiros que ele conhecia. Quando a carruagem parou, dela desceu um homem magro de uns 50 anos, bem vestido, carregando uma maleta de couro. Bom dia, meu nome é Dr. Higino Tavares, sou advogado de São Paulo. Posso falar com o Sr. Reiter? Reiter desceu as escadas, confuso. Sou. Como posso ajudar? O advogado olhou ao redor. Depois disse, posso entrar? Prefiro conversar em particular. Entraram na biblioteca. O advogado sentou-se, abriu a maleta e tirou alguns papéis. Sr. Reiter, eu represento um grupo de comerciantes de São Paulo que estão interessados em práticas mais progressistas no manejo de fazendas. Ouvimos falar do que o senhor está fazendo aqui e viemos fazer uma proposta. Reiter sentou-se, intrigado. Que tipo de proposta? O advogado inclinou-se para a frente. Existem pessoas na capital, pessoas com recursos e influência, que acreditam que o sistema atual não é sustentável, que mais cedo ou mais tarde vai haver mudanças. E eles querem investir em proprietários que estejam dispostos a experimentar formas diferentes de administrar suas terras, formas que, eventualmente, possam levar a transição para o trabalho livre. Reiter sentiu o coração acelerar. Trabalho livre. Ele nunca tinha pensado tão longe. Suas mudanças eram pequenas, incrementais, mas a ideia de ir além, de realmente transformar o sistema. Continue, disse. Estamos dispostos a oferecer apoio financeiro, proteção legal, conexões com compradores que não se importam que seus produtos venham de fazendas que tratam trabalhadores de forma diferente. Em troca, você seria um exemplo, um modelo. Outras fazendas veriam que é possível fazer diferente e continuar lucrando. Reiter ficou em silêncio, processando. Era uma oportunidade, uma saída, mas também era um compromisso ainda maior. Significava que não havia mais volta atrás. Por que eu? Perguntou. Por que esta fazenda? O advogado sorriu ligeiramente. Porque você já começou. Porque você já enfrentou a resistência local. E porque, francamente, você tem pouco a perder. Sua fazenda não é a maior da região. Você é jovem, solteiro, sem muitas conexões políticas. Isso o torna o candidato ideal para arriscar. Era verdade. Tudo isso era verdade. E Reiter sabia que aquela podia ser sua única chance de realmente fazer diferença. Preciso de tempo para pensar, disse. O advogado assentiu. Claro, mas não muito tempo. As coisas estão se movendo rápido e seus vizinhos não vão esperar para sempre. O advogado saiu, deixando os papéis na mesa. Reiter ficou sozinho na biblioteca, olhando para os documentos, sentindo o peso da decisão. No sexto dia, ele conversou com Eduarda, foi até a senzala. De manhã cedo, antes de o sol nascer completamente, encontrou-a já acordada, preparando água para lavar roupa. Eduarda, posso falar com você? Ela olhou para ele, surpresa. Depois assentiu. E caminharam até a árvore, onde ela e Justino costumavam conversar. Recebi uma proposta, Reiter disse, de pessoas de São Paulo. Eles querem me apoiar para continuar as mudanças, mas significa ir mais longe, muito mais longe do que eu tinha planejado. Eduarda escutou em silêncio enquanto ele explicava tudo. Quando terminou, ela ficou quieta por um tempo, olhando para o horizonte onde o sol começava a aparecer. O senhor moço está me perguntando o que eu acho? Estou. Eduarda virou-se para olhar nos olhos dele. Eu acho que o senhor já sabe o que quer fazer. Não precisa da minha opinião. Mas se quer ouvir mesmo assim, eu vou dizer. Faça o que deixar sua consciência em paz quando você deitar a cabeça no travesseiro. Porque, no final,
É com você mesmo que você vai ter que viver. Reiter assentiu devagar. Era a resposta que ele precisava, mesmo não sendo a que esperava. Mas posso perguntar uma coisa? Eduarda disse. Claro, porque o senhor veio falar comigo. Tem a sua mãe, tem um padre, tem essas pessoas de São Paulo. Porque veio falar com uma escrava. Reiter olhou para ela e disse com sinceridade: porque você foi quem plantou isso em mim. Você foi quem me fez ver. E se eu vou tomar uma decisão que vai mudar tudo, preciso ouvir de quem começou essa mudança. Eduarda não disse nada por um momento. Depois, assentiu quase, imperceptivelmente. Então faça. Sim, moço, faça o que tem que fazer. Mas saiba que não vai ser fácil e que talvez não veja o resultado em vida. Mudança real leva tempo, às vezes leva gerações. Eu sei, Reiter disse, mas preciso começar de algum lugar. No 7º dia, o dia do ultimato, Reiter acordou com a decisão tomada. Vestiu sua melhor roupa, penteou o cabelo, tomou café com a mãe. Em silêncio, Isabel sabia que algo ia acontecer. Podia ver nos olhos do filho, mas não perguntou. Apenas olhou, esperando. Ao meio-dia, o coronel Bento chegou, desta vez, sozinho. Desmontou do cavalo, subiu as escadas da varanda e encontrou Reiter esperando de pé, com as mãos cruzadas atrás das costas. Bem, rapaz, chegou o dia. Qual é sua decisão? Reiter olhou para o coronel por um longo momento. Depois disse com a voz firme: minha decisão é continuar. Vou continuar fazendo as mudanças e vou ir além. Vou começar a preparar esta fazenda para, eventualmente, trabalhar com mão de obra livre. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até os pássaros pareceram parar de cantar. O coronel ficou tão surpreso que levou alguns segundos para reagir. Você está louco. Completamente louco. Talvez, mas estou decidido. O coronel deu um passo à frente, com os olhos duros. Você sabe o que isso significa? Significa que vou fazer tudo ao meu alcance para te destruir. Vou convencer todos os fazendeiros da região a não negociar com você. Vou espalhar que você é louco, perigoso. Vou fazer sua vida um inferno. Reiter não recuou. Eu sei. E mesmo assim vai continuar? Mesmo assim vou continuar. O coronel olhou para ele com uma mistura de raiva e algo que parecia estranhamente respeito. Respeito pela teimosia, talvez, ou pela coragem de um jovem que sabia que ia sofrer, mas continuava mesmo assim. Você vai se arrepender, rapaz. Vai perder tudo. Talvez, Reiter disse. Mas pelo menos vou perder fazendo o que é certo. O coronel não respondeu. Apenas montou no cavalo e foi embora. E Reiter soube, naquele momento, que tinha cruzado um ponto sem retorno. Isabel saiu da casa, com o rosto pálido. Você realmente fez isso? Fiz, mãe. Ela olhou para o filho com lágrimas nos olhos, não de tristeza, mas de algo mais complexo. Medo, orgulho, amor, tudo misturado. Então, que Deus nos ajude. Ela voltou para dentro. E Reiter ficou na varanda sozinho, olhando para o horizonte. Na senzala, a notícia se espalhou. Reiter tinha enfrentado o coronel, tinha escolhido continuar, tinha escolhido eles. E, pela primeira vez, algumas pessoas começaram a acreditar que talvez, apenas talvez, algo realmente pudesse mudar. Eduarda estava sentada do lado de fora quando Justino se aproximou. Ele fez mesmo. Justino disse, ainda incrédulo. Fez. Eduarda respondeu calmamente. Você acha que ele vai conseguir? Eduarda olhou para o céu, onde as nuvens finalmente começavam a se dispersar depois de semanas. Não sei se ele vai conseguir mudar tudo, mas ele já mudou alguma coisa. E às vezes, Justino, alguma coisa já é suficiente para começar. 3 anos se passaram. A fazenda Santa Clara não era mais a mesma. As mudanças tinham sido lentas, dolorosas, cheias de obstáculos, mas tinham acontecido. O poço da senzala agora tinha água limpa, trocada toda semana. As moradias tinham sido reformadas, com paredes de tijolos e tetos que não vazavam. Havia uma pequena escola onde as crianças aprendiam a ler 3 vezes por semana. E o mais importante, ninguém era castigado sem motivo justo e documentado. Reiter tinha cumprido sua palavra. Com o apoio financeiro e legal dos comerciantes de São Paulo, ele tinha conseguido resistir à pressão dos fazendeiros locais.
Não foi fácil. Houve boicotes, houve ameaças, houve noites em que ele pensou em desistir, mas não desistiu. A produção de café tinha caído no primeiro ano, mas no segundo começou a subir de novo e no terceiro. Estava quase no mesmo nível de antes. Os compradores de São Paulo pagavam um preço justo, às vezes até melhor, porque sabiam a procedência do produto. Isso mantinha a fazenda funcionando. Isabel nunca aprovou completamente as mudanças, mas aprendeu a conviver com elas. Via o filho feliz, ou pelo menos em paz consigo mesmo, e isso era suficiente. Às vezes, ainda suspirava, olhando para os velhos tempos com nostalgia, mas não brigava mais, apenas aceitava. O coronel Bento cumpriu suas ameaças no início. Espalhou rumores, convenceu outros fazendeiros a não negociar com Reiter, mas com o tempo percebeu que o rapaz tinha apoio de gente mais poderosa que ele, gente com dinheiro e influência, e então desistiu. Não por respeito, mas por pragmatismo. Continuava, desprezando Reiter, mas de longe. Justino tinha morrido no segundo ano, velho, cansado, mas em paz. Antes de morrer, chamou Reiter até sua cama improvisada na senzala e segurou sua mão com aquelas mãos trêmulas. O senhor é um homem bom, disse com a voz fraca. Meu neto vai crescer num mundo melhor por sua causa. Reiter saiu de lá com lágrimas nos olhos e com a certeza de que tinha feito a escolha certa. Eduarda continuava na fazenda, tinha recusado a oferta de Reiter de deixá-la partir, de dar-lhe alforria. Não porque não quisesse liberdade, mas porque sabia que, se saísse, perderia o pouco de segurança que tinha. O mundo lá fora era ainda mais cruel para uma mulher negra liberta do que para uma escrava numa fazenda progressista. Mas ela tinha ganhado algo mais valioso, que a liberdade formal, respeito. As pessoas da senzala ouviam. Reiter a consultava sobre decisões importantes relacionadas aos trabalhadores. E ela, que sempre tinha sido invisível, agora era vista. Numa tarde de outubro, 3 anos depois daquela noite em que Eduarda salva o herdeiro, Reiter a procurou. Encontrou-a na horta que tinham criado atrás da senzala, onde as pessoas podiam plantar seus próprios legumes. Eduarda, preciso agradecer. Ela olhou para ele, surpresa. Depois voltou a cuidar das plantas. Agradecer por quê, senhor moço? Por tudo. Por me salvar naquela noite. Por plantar em mim o que precisava ser plantado. Por me fazer ver o que eu não queria ver. Eduarda ficou em silêncio por um momento. Depois disse, eu não fiz nada de especial, senhor. Apenas cuidei de você. O resto foi escolha sua. Não, Reiter insistiu. Você fez mais do que cuidar. Você me fez ouvir. Durante o delírio, você sussurrou histórias. Histórias sobre Justino, sobre os outros, sobre vidas que eu sempre ignorei. E essas histórias ficaram em mim, não soltaram mais. Eduarda parou de mexer na terra e olhou para Reiter. E o senhor se arrepende? Reiter pensou por um momento. Pensou em tudo que tinha perdido. Amizades, o respeito dos vizinhos, a paz que vinha de não questionar nada. Mas também pensou em tudo que tinha ganhado, consciência tranquila, o olhar de gratidão das crianças da senzala, a sensação de estar fazendo algo certo. Não, disse, não me arrependo. Eduarda assentiu devagar. Depois, disse algo que nunca tinha dito antes. Então, valeu a pena arriscar minha vida naquela noite. Porque eu sabia que, se você morresse, teria vindo outro pior. Mas se você sobrevivesse e ouvisse o que eu tinha para dizer, talvez houvesse uma chance, uma pequena chance de mudança. Reiter ficou em silêncio, processando. Ela tinha arriscado a vida. Se ele tivesse morrido naquela noite, a culpa teria caído sobre ela. Ela teria sido castigada, talvez até morta, mas ela tinha arriscado mesmo assim. Por que você fez isso? Por que arriscou tanto? Eduarda olhou para o céu, onde o sol começava a descer, porque às vezes, senhor moço, a gente precisa acreditar que mudança é possível, mesmo quando tudo diz que não é. Porque, se a gente não acreditar, então não tem razão. Para continuar, eu vi em você uma chance pequena, quase impossível, mas era uma chance, e eu precisava tentar. Reiter sentiu um nó na garganta. Toda aquela mudança, toda aquela transformação tinha começado com uma mulher invisível que teve coragem de arriscar tudo numa aposta impossível e tinha funcionado. Não perfeitamente, não completamente,
mas tinha funcionado. Obrigado. Disse simplesmente por acreditar. Eduarda não respondeu, apenas voltou a cuidar das plantas. Mas Reiter viu no canto dos lábios dela um leve sorriso, o primeiro que ele tinha visto em 3 anos. Naquela noite, Reiter estava na biblioteca quando a mãe entrou. Ela parecia cansada, mais velha, mas havia algo de diferente no olhar dela. Recebi uma carta hoje, disse, da capital. Dizem que vão começar discussões sobre mudanças das leis, sobre trabalho escravo. Não vão abolir agora, mas estão começando a discutir. Reiter olhou para a mãe, surpreso. E o que você acha disso? Isabel sentou-se numa poltrona e suspirou. Acho que você estava certo. Não sobre tudo, mas sobre o fato de que mudança era inevitável. Você apenas se adiantou e talvez, só talvez, tenha tornado essa mudança um pouco menos dolorosa para algumas pessoas. Eram mais perto de uma aprovação que Reiter iria receber da mãe. E era o suficiente. Os anos seguintes trouxeram mais. Mudanças, devagar, muito devagar. Outras fazendas começaram a adotar práticas parecidas, não por bondade, mas por necessidade econômica. Os compradores de São Paulo preferiam produtos de fazendas progressistas e o dinheiro sempre falava mais alto que a ideologia. Reiter nunca se tornou um herói, nunca foi celebrado publicamente. Os livros de história não falariam dele, mas as pessoas que viveram na fazenda Santa Clara naqueles anos sabiam. Elas contavam histórias aos filhos, histórias sobre o herdeiro que quase morreu e acordou diferente, sobre a escrava que o sábado e plantou uma semente. Eduarda viveu mais 20 anos, viu a abolição chegar em 1888, quando já era uma mulher de 52 anos. Viu as pessoas da senzala celebrarem, chorarem, se abraçarem. Viu a fazenda se transformar em algo diferente, algo que ainda não era justo, mas era menos cruel. Ela nunca contou a ninguém, além de Justino, o que exatamente tinha sussurrado no ouvido de Reiter naquela noite de febre. Nunca explicou como tinha conseguido salvá-lo quando todos os outros falharam. As pessoas especulavam, diziam que era magia, diziam que era reza, diziam que era conhecimento antigo. Mas a verdade era mais simples e mais profunda. Ela tinha apenas feito ele ouvir. Ouvir as histórias que ele nunca quis ouvir. Ouvir os nomes que ele nunca quis saber. Ouvir a dor que ele tinha causado, mesmo sem intenção, apenas por aceitar o mundo como era. E, às vezes, apenas ouvir é suficiente para mudar tudo. E você, que acompanhou esta história até aqui, o que acha? Você acredita que uma única pessoa pode plantar mudança em outra? Que um gesto pequeno, um sussurro no momento certo, pode transformar não apenas uma vida, mas muitas vidas? Deixe sua opinião nos comentários, porque perguntas como esta ainda são relevantes hoje, num mundo onde ainda precisamos decidir entre o que é cômodo e o que é certo. Se esta história te fez pensar, te emocionou, te deixou desconfortável, compartilhe este vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque ainda existem muitas histórias como esta. Histórias que nos fazem questionar, que nos tiram da zona de conforto, que nos lembram que mudança sempre começa com uma escolha. E se você curte os nossos vídeos, não deixe este canal morrer. Inscreva-se agora e compartilhe com quem precisa ouvir. Histórias que importam. Deixe nos comentários a palavra mudança se esta história tocou você de alguma forma. Agradeço cada comentário, cada like no vídeo, porque isso mostra que histórias assim ainda fazem sentido. Valeu mesmo por assistir até aqui. Você está ajudando este canal a continuar trazendo narrativas que merecem ser contadas. É o seu apoio que paga o café do narrador e mantém este trabalho vivo. Gratidão de verdade. Naquela noite em que Eduarda salva o herdeiro, quando todos riram e depois se calaram, algo mudou. Não mudou o mundo inteiro, não mudou o sistema, mas mudou algumas vidas e mudou a trajetória de uma fazenda e, às vezes, mudar algumas vidas já é suficiente. Porque mudança real não vem de grandes revoluções, vem de pequenos gestos. De uma escrava que arrisca tudo, de um herdeiro que escolhe ouvir, de uma semente plantada no momento certo que, contra todas as probabilidades, consegue crescer. A fazenda Santa Clara continuou, existindo por mais décadas, mudou de mãos várias vezes, virou outras coisas. Hoje não existe mais. Mas as histórias sobreviveram, passadas de geração em geração,
História sobre a noite em que uma escrava salva o herdeiro e sobre como, ao salvá-lo, ela salva muito mais do que uma vida, ela salva a possibilidade de mudança. E essa possibilidade, uma vez plantada, nunca morre completamente. Eduarda morreu em paz, numa cama de verdade, com lençóis limpos, cercada por pessoas que a amavam. Suas últimas palavras foram para uma criança que tinha nascido livre, que nunca conheceu a senzala, que cresceu num mundo ligeiramente menos cruel. Você pode mudar as coisas, ela disse, basta ter coragem de plantar. E a criança, que se tornaria professora anos depois, nunca esqueceu.